Se você acha mesmo que juntar 10 mil reais é impossível, é porque ninguém nunca te explicou do jeito certo. O quinto passo que eu vou te mostrar aqui é onde exatamente 90% das pessoas se sabotam e nem percebem. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque literalmente eu vou mudar sua relação com o dinheiro em 2026. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Antes de eu te mostrar qualquer passo a passo, qualquer número ou qualquer estratégia, eu preciso ajustar uma coisa muito importante, que é a forma pela qual você pense sobre dinheiro. Porque se a sua cabeça não estiver alinhada, nenhum método que eu vou te passar aqui agora vai adiantar para você. Muita gente acredita que a única forma de você juntar dinheiro é ganhando mais. Outras pessoas acham que é cortando tudo e vivendo no sacrifício. E tem gente que pensa que investimento é coisa de quem já nasceu na frente. Mas nada disso é verdade, porque no mercado financeiro existe uma regra silenciosa que muita gente ignora. Quem não tem plano vira liquidez para quem tem. Se você não decide antecipadamente o que fazer com o dinheiro, o sistema decide por você, através de consumo, crédito fácil e parcelamento infinito. E aqui entra um ponto que quase ninguém te fala. 10 mil reais está longe de ser um valor alto, mas ele representa algo que assusta muita gente, que seria o controle. Controle sobre o próprio dinheiro, controle sobre escolhas e também controle sobre o tempo. E é exatamente por isso que muita gente trava antes de começar. E não é falta de capacidade, mas sim de responsabilidade financeira. Então, a partir de agora, você precisa entender uma coisa. Juntar 10 mil reais não é um objetivo emocional, mas sim um projeto financeiro. Projeto tem prazo, projeto tem métrica e projeto tem método. E diferente dessas promessas milagrosas que muitos gurus vendem na internet, projeto não depende de sorte, mas sim de execução consistente. Se você assistir esse vídeo com a mentalidade certa, você não vai sair daqui motivado, mas sim organizado. E a organização financeira vence a motivação todos os dias. Agora sim, com a cabeça no lugar certo, vamos para o primeiro passo, que é onde a maioria das pessoas erra. Passo 1. Dar identidade ao dinheiro. Esse passo parece muito simples, mas é onde a maioria das pessoas erra sem perceber. Quando alguém diz, eu quero juntar 10 mil reais, a mente não consegue entender isso como uma prioridade. Porque o dinheiro, isolado, não significa nada. Porque o dinheiro, ao contrário do que muita gente pensa, não é objetivo, mas sim um meio. Porque o que você quer de verdade não são os 10 mil reais, mas sim o que ele representa. Pode ser segurança para dormir tranquilo, liberdade de dizer não, capital para investir, ou mesmo um plano B para caso algo dê errado. Quando você não dá nome ao dinheiro, ele vira dinheiro órfão. E dinheiro sem dono sempre conta um gasto para se perder. Aqui entra um conceito muito utilizado para quem entende de finanças, que seria alocação consciente. Dinheiro precisa nascer já com um objetivo definido, antes mesmo de cair na sua conta. Como por exemplo, não é juntar 10 mil reais, mas sim a reserva de emergência de 2026. Não é guardar dinheiro, mas sim capital inicial de investimentos. Quando você faz isso, algo muda automaticamente. Você pensa duas vezes antes de gastar, você protege o seu dinheiro e também cria uma resistência emocional ao consumo impulsivo. Agora preste atenção nessa frase, porque ela é decisiva. Você só acumula dinheiro quando você se posiciona do lado de quem empresta, não de quem pede emprestado. Quem não dá identidade ao dinheiro vive apagando incêndio financeiro. Já quem dá identidade começa a construir patrimônio. Esse passo não exige mais renda, exige clareza. E clareza no mercado financeiro é vantagem competitiva. Sem esse passo, todo o resto vira força bruta. Com ele, cada real começa a trabalhar a seu favor. Agora que o dinheiro tem nome, fica muito mais fácil seguir para o próximo passo. Passo 2. Quebrar em micrometas. Agora que o seu dinheiro tem nome e função, entra um erro clássico que quebra todo mundo, que seria olhar para o objetivo inteiro de uma vez. 10 mil reais, quando você olha por inteiro, gera duas reações automáticas, que seria ansiedade e paralisação. A mente encara isso como algo distante, pesado e difícil de execução. E tudo que a mente percebe como pesado, ela evita. Por isso mesmo que no mercado financeiro não trabalhamos com metas grandes, mas sim trabalhamos com unidade de execução. Você não junta 10 mil reais, você executa pequenas decisões financeiras diárias que somadas chegam lá. Vamos para a matemática simples, porque clareza reduz medo. 10 mil reais dividido por 12 meses dá aproximadamente R$ 833 reais por mês, R$ 192 reais por semana e R$ 27,77 por dia. Agora, me responde uma coisa com sinceridade. Qual desses números te assusta mais? Exatamente, o valor final não mudou. O que mudou foi o jeito que a sua mente enxerga o esforço. Esse é o mesmo motivo pelo qual as pessoas parcelam compras sem pensar duas vezes, porque não é racional, mas sim psicológico. Parcelar em 10 vezes no cartão sem juros de R$ 50
parece leve, mas pagar R$500 à vista parece pesado, não é mesmo? Porque no final das contas você teria que pagar R$500 do mesmo jeito, não é mesmo? Quando você quebra o seu objetivo em micrometas, você está jogando o jogo psicológico a seu favor e não contra você. Aqui vai um detalhe que faz toda a diferença. Micrometa parece ser fácil de cumprir. Se você erra para cima, você desanima. Agora, se você acerta com consistência, você cria tração. Não é sobre agressividade financeira, mas sim sobre sustentabilidade. Esse passo transforma um sonho distante em um processo executável. Sem isso, você começa empolgado e para no segundo mês. Agora que o seu objetivo virou digerível, você precisa criar pequenos ciclos de vitória. Porque ninguém mantém disciplina sem recompensa. Passo 3. Meta de curto prazo e recompensa. Agora eu vou te falar de um ponto que parece detalhe, mas separa justamente quem começa e de quem termina. A maioria das pessoas define uma meta grande e acha que a força de vontade por si só vai vencer tudo isso. E não sustenta, porque a força de vontade é limitada. A mente funciona por recompensa. No mercado financeiro, quem entende isso não vira herói, mas sim cria sistemas de continuidade. Aqui está a lógica. Você não vive o ano inteiro pensando em R$10.000. Você vive o mês executando uma meta clara. Por exemplo, meta mensal, 800 ou R$1.000. Meta trimestral, 2.400 ou R$3.000. Cada meta cumprida precisa virar uma sensação consciente de vitória. E não, recompensa não é se sabotar financeiramente. Recompensa inteligente é um pequeno prazer planejado. Algo que você já faria, mas agora sem culpa. Uma pausa estratégica, mas não um rombo no orçamento. E por que isso funciona? Porque o cérebro aprende por associação. Se toda disciplina gera apenas dor, ele cria resistência. Se disciplina gera prazer controlado, ele pede por repetição. Esse é o conceito básico da economia comportamental. O ser humano repete por aquilo que ele é recompensado. E aqui vai um ponto crucial. A recompensa vem depois da meta e nunca antes. Você não gasta esperando juntar, você gasta porque cumpriu. Isso muda completamente o jogo psicológico. Outro erro comum são metas irreais. Porque meta boa gera confiança e não frustração. Se você começa com metas impossíveis, você quebra o ciclo logo no início. Porém, em contrapartida, se você começa com metas atingíveis, você cria automaticamente um histórico de sucesso. E histórico de sucesso cria identidade. E identidade sustenta o comportamento no longo prazo. Esse passo transforma a disciplina em algo natural. Sem ele, você até começa bem, mas abandona quando o entusiasmo acaba. Agora que você aprendeu a manter o jogo, o próximo passo é um elemento muito poderoso. Passo 4. Pressão social inteligente. Até aqui, tudo que a gente fez foi construir estrutura. Agora entra um ponto que muda completamente o jogo, que seria o comportamento sob observação. Existe uma verdade desconfortável no mercado financeiro. A maioria das pessoas não falha por falta de estratégia, mas sim por falta de constância. E constância não se sustenta só com promessa interna. Quando você faz um acordo apenas com você mesmo, o custo de você quebrar esse acordo é zero, porque ninguém vê, ninguém cobra e ninguém lembra. Agora, quando você coloca outras pessoas como testemunha do seu compromisso, a mente entra em estado de alerta. Isso não é motivação, mas sim psicologia social aplicada. Porque pensa comigo, se o seu chefe te desse uma meta financeira ligada ao seu salário, você com certeza cumpriria, não é mesmo? E é exatamente isso que você precisa criar aqui, uma consequência simbólica mais poderosa. Na prática, funciona assim. Você cria uma meta como, por exemplo, economizar R$1.000 todo mês. Você comunica essa meta com alguém específico e essa pessoa será o seu ponto de cobrança. É claro que não precisa ser muita gente, mas sim precisa ser alguém que você respeita, como por exemplo a família, uma parceira, um amigo próximo. Quando você verbaliza um compromisso, algo muda. Você deixa de ser apenas o executor e vira alguém observado. O ser humano odeia decepcionar e também odeia parecer inconsistente. Esse leve desconforto é exatamente o que te mantém em movimento nos dias difíceis. E aqui vai um alerta importante. Pressão social inteligente não é exposição irresponsável. Você não precisa postar na internet, mas precisa de um acompanhamento real, porque esse passo reduz drasticamente sua chance de desistência, porque agora o fracasso não é só interno, mas sim percebido. No mercado financeiro, quem se planeja publicamente executa muito mais do que quem se planeja em silêncio. Com isso, você já tem clareza, método, responsabilidade e continuidade. Agora entra o verdadeiro divisor de águas, o que separa quem só guarda dinheiro e de quem constrói patrimônio. Passo 5. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Se você entendeu tudo aqui, mas ignora esse passo, você pode até juntar dinheiro, mas vai demorar mais, cansar mais e correr um sério risco de desistir no meio do caminho. Porque aqui vai uma frase nua e crua do mercado financeiro. Quem não investe depende exclusivamente do seu próprio esforço. E como você sabe bem,
esforço humano tem limite. Durante muito tempo, ninguém havia me falado que o dinheiro podia trabalhar para mim. Eu achava que ele só entrava e saía. Até que um dia eu entendi a diferença brutal entre guardar dinheiro e capitalizar dinheiro. Guardar dinheiro é passivo, investir é ativo. Quando você apenas guarda dinheiro, você seria o único motor do processo. Mas, quando você investe, você adiciona um segundo motor, que seria o tempo e os juros compostos. E o tempo no mercado financeiro é um dos ativos mais poderosos que existe. Vamos trazer isso para a realidade sem fantasia. Se você quer juntar 10 mil reais em um ano sem investir, a conta é simples. Você teria que desembolsar do seu bolso o valor de R$ 833 reais, sem ajuda e sem alívio. Agora, quando minimamente você entende como investir, o jogo muda completamente. Mesmo com uma rentabilidade conservadora, você reduz o esforço mensal. Não porque você ficou rico, mas porque o dinheiro começou a absorver parte do trabalho. Na prática, em vez de você desembolsar R$ 833 reais por mês, você teria que desembolsar, se você estiver investindo, R$ 780 reais por mês. Aí você deve estar pensando, nossa Neto, pelo amor de Deus, você está de brincadeira com a minha cara, não é mesmo? Porque a diferença é mínima. Mas é exatamente aí que todo mundo erra, porque essa diferença não é só numérica, mas sim estrutural. No final, você acabou juntando apenas 10 mil reais, mas no meio do processo, você acabou fazendo o dinheiro gerar retorno, respeitar prazo e trabalhar em silêncio. Outro ponto que ninguém percebe é que quem não investe perde poder de compra com o tempo sem perceber. E isso muda tudo no longo prazo. A inflação come o seu dinheiro parado todos os anos. Ou seja, se você não investe, não significa que você seja conservador. Na verdade, você estaria sendo passivo perante o sistema. Agora preste atenção, porque isso é muito importante e confunde muitas pessoas. Investir não é apostar. Investir é alocar seu capital com crédito, horizonte e estratégia. Você não precisa começar com renda variável agressiva, mas precisa começar entendendo aonde está o seu dinheiro, por quanto tempo ele vai ficar lá e também qual o seu objetivo. Esse passo não é sobre ganhar muito, mas sim parar de perder tempo. Esse é o passo que transforma quem economiza de quem constrói patrimônio. Agora que você tem método, constância, pressão externa e o dinheiro trabalhando, só falta uma coisa, que é o passo mais ignorado por todos. Passo 6. Execução imediata. Agora eu vou te falar algo que pode incomodar, mas é muito necessário. Nenhum dos passos anteriores vale de nada se você continuar esperando o momento ideal. O mercado financeiro recompensa mais a execução do que a intenção, porque a maioria das pessoas não procrastina por preguiça, mas sim por medo. Medo de errar, medo de começar pequeno e medo de perceber que poderia ter começado antes. Aí entra o famoso perfeccionismo, que seria o disfarce elegante da procrastinação. Você fica esperando entender tudo, ganhar mais, sobrar dinheiro e o cenário melhorar. Enquanto isso, o tempo passa e no mercado financeiro, o tempo não se recupera. A execução imediata não é necessariamente fazer tudo de uma vez, mas sim fazer a primeira coisa agora. Você deve começar hoje, não amanhã, não a semana que vem. A primeira ação é simples, dar nome ao dinheiro, definir a microtarefa e separar o primeiro valor, nem que seja pequeno, pode ser 50, 100, 150 reais. O valor não cria hábito, mas a repetição contínua cria. Quem espera o cenário perfeito nunca começa, mas quem começa imperfeito aprende o caminho. Nos vemos no próximo vídeo.